noite, uma boa tarde para vocês que estão assistindo, no seu horário que você irá assistir esse vídeo. Iremos começar mais uma vez o estudo do Evangelho de Lucas, dando continuidade a essa sequência do estudo do Evangelho, essa meditação que estamos fazendo semanalmente, né? Aqui do meu lado está o irmão Paulo, do meu lado direito, do meu lado esquerdo o irmão Alain. Boa noite. Boa noite. E hoje iremos meditar sobre o capítulo 4 do Evangelho de Lucas. Você que não tem uma igreja ainda, que está procurando uma igreja bíblica, sinta-se à vontade para nos visitar, nos acompanhe, mande perguntas para a gente, que a gente com certeza irá responder. Tem os contatos da igreja aí na descrição do vídeo, pode nos acionar a qualquer momento que iremos te responder. Sem mais delongas, iremos iniciar o nosso estudo de hoje. Então tá, vamos lá. Quiser, né? Começar a leitura. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi conduzido pelo Espírito no deserto, onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada durante todo esse tempo e teve fome. Então o diabo lhe disse: se você é o Filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pão. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão. Então o diabo o levou a um lugar alto e, num momento, lhe mostrou todos os reinos do mundo, e lhe darei a glória destes reinos e autoridade sobre eles, pois são meus e posso dá-los a quem eu quiser. Disse o diabo: então lhe darei tudo se me adorar. Jesus respondeu: as Escrituras dizem, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a ele. Então o diabo o levou a Jerusalém até o ponto mais alto do templo e disse: se você é o Filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem, ele ordenará aos anjos que o protejam, eles o sustentarão com as mãos, para que não machuquem o pé em alguma pedra. Jesus respondeu: as Escrituras dizem, não ponha à prova o Senhor seu Deus. E quando o diabo terminou de tentar Jesus, deixou-o até que surgisse outra oportunidade. Amém. Amém. Irmão Paulo, você pode fazer as suas primeiras considerações? Amém, sim. Então, eu vou começar aqui pelo versículo 1, fazer a minha colocação, que o texto diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, né, voltou do Jordão. Então, lembrando que Jesus terminou ali, ele estava no Jordão, lá com o João Batista sendo batizado, e ele saindo lá do Rio Jordão, que ele tinha sido batizado, o texto diz que o Espírito levou ele para o deserto para ser tentado, né, pelo diabo. O deserto é o deserto lá da Judéia, né? Deixa eu ver aqui o que mais que eu ia colocar. Aqui, versículo 2, que diz que ele foi 40 dias tentado. 40 dias ele ficou em jejum. O interessante é que nós temos outros textos também, eu até anotei aqui, lá em Êxodo capítulo 34, versículo 28, que diz que Moisés também passou 40 dias em jejum, né? Verdade. E também tem um outro texto, que agora eu não me recordo, que está acho que em 1 Reis, eu acho que eu não marquei, quando ele dá a entender o texto que Elias também chega a fazer esse jejum, né? Porque ele estava com fome, ele estava na caverna, o anjo fala para ele: come, porque a caminhada sua é de 40 dias. Então, possivelmente, ele passou até esses 40 dias em jejum, né? Possivelmente, né? Deixa eu ver as colocações que eu coloquei aqui. O versículo 4 diz assim, né? E Jesus lhe respondeu dizendo, quando o diabo tentou, né? Se tu és o filho de Deus, diz essa pedra que ela se transforma em pão. E Jesus disse: nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha, eu vejo Jesus aqui como um grande exegeta. O que é um exegeta? Alguém que interpreta bem. Por quê? Ele usou exatamente Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, o contexto está falando de comida. Deus diz lá: vocês não conheciam maná, tal, algo mais ou menos assim. Falou, enviei maná, tal. Falou, mas não é só de pão que vai viver o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí o diabo, sendo astuto, né, tentando tentar Jesus, que
eu vejo isso muitas vezes com todo respeito com o ser humano, porque o diabo sabia que Jesus era Deus, ele sabia quem ele era, conhecia Jesus, né? Quando ele fala assim, ó, se tu és o Filho de Deus, não é que ele está perguntando, será que você realmente é? Não dá essa ideia. O texto dá a ideia assim, já que você é o Filho de Deus, então faça isso. Não é? Então, essa é a ideia do texto, né? Já que você é, então faça isso. Não é que ele tinha dúvida se ele era, então ele sabia muito bem quem Jesus era. Mesmo sabendo quem Jesus era, ele leva ele para um monte, para uma montanha, mostra todos os reinos ali, as terras próximas ali, o povo próximo ali, né? E fala para ele, fala aí, ó, eu te dou tudo isso. Eu te dou tudo isso. Eu te dou o que você quiser, né? Como diz versículo 5, 6. Dar-te aí todo este poder, a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Que coisa. Eu vejo isso, eu vejo com todo respeito como seres humanos. Sabendo quem Deus é, ainda acha que é capaz de colocar Deus à prova. Ainda acha que é capaz de tentar a Deus. O que o diabo pensou. Ele era tão astuto que ele falou, não, eu vou tentar. E isso se confirma lá em Gênesis, né? Porque se nós formos ver aqui, querendo ou não, o texto leva nós um pouquinho lá para Gênesis capítulo 3, quando Adão ali, ele é tentado. Adão foi tentado do mesmo jeito, só que pela mulher, a mulher pela serpente. E a Bíblia diz que a serpente era mais astuta, certo? Que é o diabo. Olha que astúcia dele. Que astúcia. Sim, né? Chegar a querer provar a Deus. O cara tentou. Falou, e aí, Deus? Se prostre e me adora. Que astuto, né? Mas por quê? Porque ele sabia que Jesus era totalmente homem. Porque é isso que nós queremos, que Jesus ele é totalmente homem e totalmente Deus. Jesus potencialmente, quando se fala de potência, no poder, ele poderia pecar. Ele poderia, e Satanás sabia disso, porque ele era totalmente homem. Agora, ele jamais escolheu pecar, ele jamais quis pecar, ele jamais quis o pecado. Só que o diabo, sabendo que ele era homem, falou, o homem peca. O homem, mesmo o homem perfeito, ele peca. Porque Adão era perfeito e pecou. Então, Satanás, olha que só, ele falou, aquele que era perfeito eu consegui, eu vou conseguir esse que é perfeito também. Eu quero tentar evitar me prolongar, mas acho que esse é o texto que eu vou mais falar um pouquinho. Deixa eu aqui ver outro texto. E aí Jesus respondeu e disse-lhe, para trás de mim, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor, o seu Deus, só ele servirá. Então Jesus está citando aqui outro texto, Deuteronômio capítulo 6, versículo 13, que Deus diz, somente a Deus você pode adorar, somente Jeová, somente Yahvé, né? E aí, mais uma vez, você vê Jesus usando o texto de forma obediente, o seu contexto, seguindo toda a regra da hermenêutica. Bonitinho, colocou tal. É assim que ele interpretou, bonitinho. E aí, olha só, o diabo tentou, falou, vou tentar na humanidade dele. Não conseguiu. Falou, já sei o que eu vou fazer. Ele gosta de Bíblia. Vamos dizer assim, porque ele citou 2 vezes, né? Mateus já vai colocar diferente, que ele teria citado 3 vezes, né? Ele gosta de Bíblia. Já sei o que eu vou fazer, então vou usar a Bíblia por ele. Aí o texto diz assim que ele levou ele para o pináculo do templo e chegou lá e falou assim, ó, se joga, se tu és o filho de Deus, já que você é o filho de Deus, se joga, porque está escrito. E aí ele cita o Salmos 91, que coisa. E é o Salmos que as pessoas mais gostam de deixar aberto, né, nas suas Bíblias, lá, empoeirando lá, né, pensando, vai trazer proteção. E foi exatamente esses Salmos que Satanás usou, né, Salmos 91, versículo 11 a 13, se eu não me engano, 11 a 12 ali. E ele usa de uma forma totalmente equivocada. Olha, isso aqui, eu vejo esse texto como uma exortação para nós. Tomarmos cuidado. Por quê? Jesus usou a interpretação, interpretou os textos de forma coerente, de forma correta. O diabo foi lá num texto poético e pegou e falou assim, ó, pronto, isso aqui é normativo, é uma norma. Você dá ordem aos seus anjos e não tem como. Essa é a regra da Bíblia. Satanás falou para Jesus. Não, tá errado. É normativo, não é, não quer dizer, não é normativo, é um texto poético. E poesias muitas das vezes se usa de frases que parecem até norma. Não, quando você faz isso, isso acontece. Quando você faz, não, nós temos que, por isso que nós temos que até conhecer qual é o livro da Bíblia que é poético, qual é o livro da Bíblia que é um poema, né, que já vai ser diferente, né, uma coisa da outra, poesia de poema, né? Qual é o livro da Bíblia que é normativo, que é descritivo, que é narrativa. Por isso que é bom você conhecer o contexto para você aplicar de uma forma excelente, da melhor forma possível, que o diabo não soube fazer, né? Porque por malandragem dele, né?
É, porque ele deve ser um cara, ele deve ser um ser inteligente, né? Ele deve saber interpretar muito bem, né? E aí o versículo 2 diz assim, ó, e Jesus respondendo, disse-lhe, dito está, ou seja, está escrito, né? Não tentarás o Senhor, o seu Deus. E acabando o diabo a tentação, ausentou dele por algum tempo. Desculpa se eu explanei demais aqui. E olha que coisa, mas eu penso, que eu disse, esse texto como uma exortação. Porque Jesus só responde ele com Bíblia, só usa a Bíblia. Você quer me tentar? Tua Bíblia. Ou seja, nós podemos ver que a palavra de Deus é a nossa arma para usar contra Satanás. E nós podemos usar isso como exemplo, porque muitas vezes nós negligenciamos, né, a palavra de Deus. Não, temos que ser pessoas espirituais, pneumáticas. Não. Temos que ser pessoas zelosas das Escrituras. Uma pessoa que diz ser espiritual, mas não é zelosa das Escrituras, ela pode ser qualquer coisa, menos espiritual. Agora, uma pessoa que ela é zelosa da Escritura, automaticamente ela já é espiritual. Eu acho que eu vou concluir. Até aqui tá bom, me desculpe se eu falei demais. Exatamente isso, o inimigo ele tenta usar a Bíblia de uma forma totalmente distorcida para nos fazer acreditar em algo errado, né? E a gente muitas vezes faz isso, né? Irmão Alan, pode falar. Boa noite, novamente. Reforçando aqui algumas considerações, o Paulo ilustrou muito bem com relação ao simbolismo desses 40 dias no deserto de Jesus, tanto o simbolismo de Elias, né, depois dele ter ficado numa caverna, depois o simbolismo do próprio Moisés, antes de receber a lei, os 40 dias, e o que eu só queria destacar mais um simbolismo que para mim é muito forte, porque aqui inclusive fala que Jesus estava no deserto, que é a peregrinação dos israelitas no deserto em Êxodo, antes de chegar em Canaã, porque claramente quando a gente vai ler o livro de Êxodo, nós vemos que eles falharam, e os 40 anos é justamente porque eles falharam, porque eles desobedeceram, porque eles foram muito infiéis, até desejaram retornar ao Egito, um lugar de escravidão. E aqui eu vejo Jesus, mais uma vez, cumprindo o que nós não conseguimos cumprir, né? O que o homem sempre... Naquilo em que o homem falha, né? Afinal de contas, ninguém pode guardar toda a lei, ninguém pode ser santo, ninguém pode ser impecável. Nós vemos Jesus sendo, mais uma vez, perfeito em obediência a Deus e cumprindo o seu deserto em 40 dias. E, por fim, sendo tentado pelo diabo, né? E aqui fora... Paulo ilustrou muito bem, fora o fato de Jesus ter os textos bíblicos como espada para refutar e para suportar a tentação, a gente também vê que Jesus não flerta com o pecado. O que é flertar com o pecado? É quando a tentação aparece e você diz que não, mas você meio que namora a tentação. Você meio que tenta tirar aquela casquinha da tentação. Jesus não flerta, ele é objetivo. Não é não, ponto. Sabe, muitas vezes nós sabemos que algumas circunstâncias elas não são de Deus para a nossa vida, e a gente até fala não, mas não é um não. É aquele não querendo virar sim. É você quase querendo tirar uma casquinha do pecado, sabe? Não, vou tirar só uma casquinha, não vou pecar, mas eu vou tirar uma casquinha. Sabe, eu não vou trair a minha esposa, mas eu vou dar uma olhadinha, sabe? E Jesus não faz... Aqui a gente vê claramente, Jesus ele não flerta com o pecado, porque se você flerta com o pecado, você se queima. É aquela coisa de querer brincar com o fogo, eu vou brincar com o fogo e não vou me queimar. Pois é, eu acho que é um pouco difícil. Então, eu vejo assim, muito interessante a objetividade de Jesus em refutar, acabou e o diabo vai embora, né? Eu vejo isso de uma forma muito interessante. Outro ponto que eu queria destacar, o diabo ele fala uma coisa muito interessante. Ele faz uma proposta um tanto tentadora, né? Que proposta que ele fez para Jesus, né? Os reinos te dou porque a mim foi dado. Há quem diga que era uma mentira, que o diabo estava mentindo, que ele não ia dar nada, porque ele, afinal de contas, ele é o pai da mentira. Eu creio que era verdade, porque sabendo quem Jesus era, ele poderia entregar tudo para Jesus, mas ele desviaria Jesus do propósito, que era o foco dele. Ele poderia entregar tudo, de fato, e ele fala, só que ele fala algo interessante, a mim foi dado. Quem deu os reinos do mundo para o diabo? Ele mentiu? Não. Quando o homem peca, o homem entrega o poder ao diabo. Lá em Gênesis 3. Então, quando o diabo fala assim, eu estou entregando aquilo que é meu, porque foi dado a mim, foi porque Adão deu para mim quando ele pecou. E Jesus aqui, como último Adão, como o segundo Adão, ele não faz a mesma coisa. Ele faz o caminho inverso. Ele não peca. E ele tira a autoridade das mãos do diabo. Se é que o diabo tem alguma autoridade, ele tem quando nós pecamos. Então, o pecado, quando nós pecamos,
nós damos uma legalidade para o pecado, para o diabo agir nas nossas vidas. Então, quando Jesus não peca, o diabo fica completamente sem autoridade, né? A tentação de Jesus. Eu estava lendo um comentário do Wright, e inclusive o Wright ele fala que a tentação de Jesus foi na mente. É difícil, né? É difícil da gente fazer uma exegese, a gente querer entender isso de forma profunda, mas nos dá uma ideia de literalidade, né? Uma ideia de que Jesus foi até o pináculo do templo, de que de fato Jesus passou por esses processos. A gente só não sabe de que forma que isso aconteceu. Isso não significa que Jesus foi andando com o diabo. Ô, diabo, tudo bem? Me leva lá. O diabo, ô, Jesus, vou te levar lá no pináculo do templo. Ô, tá bom, diabo, vamos lá. Né? A gente não sabe exatamente como isso se desenrolou, mas nos passa uma ideia de literalidade. Isso não nos passa uma ideia análoga o texto, mas algo literal, né? Esse ponto que eu queria reforçar também. Tendo terminado todas essas tentações, vou concluir meu raciocínio, o diabo deixou até a ocasião oportuna, isso na NVI. Na NVT eu não me recordo como estava. Tiago... Até surgir outra oportunidade. Até surgir outra oportunidade. Tiago 4,13. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É o que Jesus fez. Nós vamos ser tentados. Nós vamos passar por provas. E aqui nós vemos claramente Jesus, mais uma vez, triunfando e nos dando o exemplo, né? De que maneira? É resistindo, é tendo a palavra na ponta da língua, é não flertando com o pecado. E a Bíblia fala que o diabo fala, opa, aí eu não vou achar nada. Aí eu não acho nada. E ele vai embora. É aquela coisa, se alguém te faz uma proposta e você fala não, a pessoa, tá bom, eu vou embora. E assim é no reino espiritual. Se você fala não, você vence, né? Sim, verdade. Encerro aqui as minhas considerações. Muito obrigado, muito bom. E com as falas de vocês, a gente pôde ver que um crente, para estar preparado para as batalhas espirituais contra o inimigo, ele tem que estar afiado no conhecimento da palavra de Deus, porque muitas vezes o diabo vai usar a própria palavra de Deus para nos contar mentira, né? Para usar pessoas que interpretam a Bíblia de forma totalmente errônea para nos fazer induzir ao erro. E se a gente não estiver meditando nas Escrituras, como o Salmo 1 diz, de dia e de noite, a gente vai cair nisso e vai ser enganado pelo diabo. Sim. E temos que ser firmes na tentação. Muitas vezes a gente titubeia para falar não, né, o pecado, e não fala com firmeza. E as pessoas percebem quando ela dá uma proposta para você e você fala não, tipo, não resistindo. Então seja radical. Arranque logo a sua mão que te faz pecar, arranque seu olho, seja radical contra o pecado, né? E a gente vê nessa tentação aqui, agora fazendo as minhas próprias considerações, que Jesus ele foi levado ao primeiro que o jejum ele é uma prática bíblica, né? O crente ele deve jejuar e ele deve se retirar para ficar um tempo a sós com Deus, né? Meditando na palavra dele, se fortalecendo de Deus, se privando daquilo que é o mais básico, para falar, ó Deus, eu estou me privando daquilo que é mais básico, que é a comida, para me alimentar de ti. Tamanha a fome que eu tenho de ti que eu estou abrindo mão da comida, que é aquilo que é primário, para me alimentar do Senhor e para me aproximar mais de ti. E o diabo ele aproveitou esse tempo, né? Ele tentou Jesus 40 dias, dia e noite, e ele ofereceu para Jesus, se você... Então disse o diabo, se você é o filho de Deus, ordene que essa pedra se transforme em pão, né? Ele viu que Jesus estava com fome, né? Já tinha acabado o jejum dele, aí ele falou, se é filho de Deus, transforma alguma coisa em pão. E muitas vezes essa tentação aparece nas nossas vidas, só que com uma faceta diferente, né? Você é filho de Deus, por que você está passando por esses problemas? Rouba aqui para se tornar mais fácil, porque Deus não te deu dinheiro. Porque você está passando por tanta dificuldade? Porque sua vida não é melhor se você é filho de Deus? Porque as coisas não são mais fáceis para você? E a gente deve reconhecer essas coisas e falar, não, é uma provação e Deus está me testando. E eu tenho que ser fiel a dele, mesmo se as coisas não estejam bem, não estejam favoráveis para mim, né? E outra coisa que ele falou, as escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, né? Jesus tinha em mente que não é só as coisas terrenas que faz do homem um homem digno, né? As posses, mas sim o viver a palavra, o se alimentar da palavra, o estar diante de Deus, né? Sim. Viver uma vida santa com ele, né? Depois o diabo oferece mais ainda, né? Vou te oferecer autoridade
Jesus tinha uma missão, ele tinha que tomar o reino do diabo morrendo, passando por sofrimento, né? Mas o diabo ofereceu um caminho mais fácil para ele. Você pode tomar o reino da minha mão, vou te entregar aqui, vou te dar tudo, você não vai precisar passar pela cruz, não vai precisar passar por todas as tentações, tudo vai ser mais fácil. Na nossa vida também é assim. Às vezes a gente quer um emprego, quer uma renda a mais, aí aparecem oportunidades para a gente fazer as coisas, ganhar isso de uma forma ilícita e totalmente errada diante de Deus, diante da palavra de Deus. Eu quero uma namorada, mas não é tempo, sou adolescente ainda, vou namorar. Eu me sinto muito me informar, mas você tem bastante chance de cair no pecado, né? Eu quero uma renda extra, meu patrão quer que eu sonegue imposto aqui, ele vai me recompensar por isso. Não faça isso. Procure o que é certo, procure fazer o que é certo, por mais que você aparentemente se dê mal, né? Por isso, né? Aí ele vai falar, aí vai levar Jesus lá pelo templo, né? E vai falar, te põe à prova, né? Muitas vezes a gente faz isso, né? A gente põe a Deus à prova, né? A gente quer tentar Deus. Eu falo, vou ir até, como a irmã ela falou, pecado tá aqui, eu vou até a linhazinha aqui, Deus vai me dar força para sair, né? Deus vai me dar livramento. Eu vou abrir aquele site, mas só vou ver, não vou fazer nada, sou aquele site errado, vou tirar depois, e a gente fica testando Deus, assim. Mas a gente não deve testar Deus. Vou fazer um monte de dívida, estourar o cartão de crédito lá, o limite do cartão, e Deus proverá, né? Amém. A gente é cheio dessas, né? É verdade. E a gente vê lá que o versículo 13 ele é bastante interessante para mim, porque ele vai falar uma coisa assim, ó. E quando o diabo terminou de tentar Jesus, deixou até que surgisse outra oportunidade. A gente, às vezes, é assim. A gente fala, resisti agora, então tô livre. O diabo nunca mais vai aparecer, nunca vai me testar nisso. Resistir, por exemplo, a não ver site pornográfico, a não beber. Então, nunca mais vou ser tentado na minha vida. Não, o diabo, sempre que surgir outra oportunidade, ele virá de novo e vai bater na porta até você. Então, por isso, você tem que... Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. A gente tem que estar sempre vigilante com o diabo, né? Então, agora a gente tem que ler a partir de qual os versículos, irmãos? Terminei minhas considerações. 14 a partir do 14 até o 30, né? Até o 30, mas eu queria colocar uma colocação rapidinha. Sim. Pode falar. Por favor, que eu acabei me esquecendo. Que o verso 1 que diz assim, ó. E foi levado pelo Espírito ao deserto, né? Mateus vai ser bem específico. Diz que ele foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Esse foi o propósito do Espírito Santo, que Jesus fosse tentado pelo diabo, né? Eu penso, lá em Hebreus, eu fui até verificar aqui se era essa mesmo. Hebreus 2,7 diz que Jesus foi feito um pouco menor do que os anjos, porque nós somos menores do que os anjos, né? Deus, tendo todo o poder, tinha um chamado Satanás, para ele é um fiasco, ele podia soprar, ele ia acabar, destruir. Acho que por isso que o diabo quis aceitar ele, porque ele falou assim, não, ele vai me destruir de uma forma muito humilhante, se fazendo menor do que eu. Acho que essa era o pior, era o que eu acho que o ódio dele, né? Ele falou, não, eu tenho que acabar com isso, porque ele se fez homem para me vencer. Que humilhação, acho que ele se sentiu humilhado. Você vê que ele é muito, ele é um cara, ele é um ser soberbo, né? Porque ele quer ser subestimou mais, a Deus, né? E Jesus, o que me chama mais atenção é o versículo 12, que vai dizer assim, Jesus respondeu e disse, dito está, ou seja, está escrito, né? Não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, Jesus calou a boca dele e mostrou para ele e falou assim, ó, você está fazendo o que está escrito para você não fazer. Você não pode me tentar, porque eu sou o Senhor, o teu Deus. Ou seja, você não pode me tentar. Calou a boca dele. Vamos mudar aqui. 14, né? Aí. Então Jesus, cheio do poder do Espírito, voltou para a Galiléia. Relatos a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas, todos o elogiavam. Quando Jesus chegou a Nazaré, cidade de sua infância, foi à sinagoga no sábado, como de costume, e se levantou para ler as Escrituras. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías, e ele abriu e encontrou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão solutos, os cegos verão, os oprimidos serão libertados, e chegado o tempo do favor do Senhor. Jesus
Jesus fechou o livro e devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga o olhavam atentamente. Então ele começou a dizer: Hoje se cumpriu as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Todos falaram bem dele e estavam admirados com a palavra de graça que saíram de seus lábios. Contudo, perguntavam: Não é este o filho de José? Então ele disse: Sem dúvida, vocês citaram para mim o ditado: médico, cure a si mesmo. Ou seja, faça aqui em sua cidade o mesmo que fez em Cafarnaum. Eu, porém, lhes digo a verdade: nenhum profeta é aceito em sua própria cidade. Por certo, havia muitas viúvas necessitadas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e meio e uma fome terrível devastou a terra. E, no entanto, Elias não foi enviado a nenhuma delas, mas sim a uma estrangeira, uma viúva de Serepta, na região de Sidom. E havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas o único que ele curou foi Naamã, o sírio. Quando ouviram isso, aqueles que estavam na sinagoga ficaram furiosos e levantaram-se e expulsaram Jesus da cidade e o arrastaram até a beira do monte, sobre o qual a cidade tinha sido construída. Pretendiam empurrá-lo precipício abaixo, mas ele passou por entre a multidão e se seguiu seu caminho. Amém. Amém. Irmão Alan, pode fazer as considerações agora, primeiramente, você? Amém. Aqui Jesus ele dá início ao seu ministério público, ele passa pelo batismo, ele cumpre a lei, cumpre a ordenança, passa pela prova no deserto, vence no privado primeiro. Eu vejo que isso é uma característica, nós muitas vezes teremos prova, antes de Deus nos projetar para coisas maiores, se ele quiser, não que ele vai fazer isso com todo mundo, você tem que vencer no privado, você tem que vencer ali as suas provas particulares que ninguém vê, para que então ele possa te projetar para as coisas maiores. Jesus, passando pelo deserto, ele inicia o seu ministério público. E já no versículo 14, nós vemos que a fama dele já estava se espalhando, ele não tinha nem começado, né? Já tinha toda uma divulgação, todo um trabalho de Facebook, Instagram ali, brincadeiras à parte, mesmo sem comunicação nenhuma naquela época, né? O boca a boca já funcionava muito bem, e mesmo Jesus sequer tendo iniciado o seu ministério, já havia-se rumores de um homem diferenciado. Isso a gente vê ali o poder de Deus, de fato, o Espírito Santo ali, propagando a chegada do Messias, né? Propagando a chegada desse homem singular, que era Jesus. E ele inicia o seu ministério na Galileia. Isso é um ponto importante, porque a Galileia é o lugar onde Jesus foi criado, é o lugar onde, tanto é que ele vai refutar aqui na frente, ele cita um provérbio falando: nenhum profeta é bem recebido na sua casa, na sua pátria. E por que isso é importante? Porque, contextualizando para as nossas vidas, a Galileia é a nossa casa. Quando nós nos convertemos, quando nós recebemos a palavra de Deus, os primeiros que devem receber essas boas novas através das nossas vidas são os nossos parentes, são os nossos amigos. Então Jesus ele faz isso, ele vai levar as boas novas, ele vai levar a salvação, que é ele mesmo, né? Ele se levou, ele é o próprio Salvador, para os seus primeiros. Jesus ele não sai do deserto e ele fala: vou para Samaria agora. Não, ele inicia na Galileia. Não é bem recebido, conforme o texto bem nos mostra, mas fato é que a gente vai ver, por exemplo, no versículo 32, autoridade, no versículo 32 vai falar assim. Nós lemos até o 30. Perfeito, me perdoem, estou me antecipando. Tá, perfeito. Aqui é interessante, do versículo 23 a 27, Jesus ele faz ele relembra um texto, ele relembra alguns textos do Antigo Testamento com relação à viúva de Sarepta e quem mais? Naamã, o sírio. E por que ele faz isso? Justamente porque a salvação no Antigo Testamento, e até, na verdade, até esse presente momento, até a chegada de Jesus, ela estava condicionada ao israelita, ao judeu. Só que Jesus fala assim: olha que interessante essa história. Quem recebeu o profeta foi uma viúva de Sarepta. Quem foi curado da lepra foi um comandante do exército da Síria. Porque vocês não quiseram. Porque os profetas foram enviados para vocês, mas vocês não quiseram. E a gente vê que
quando alguém rejeita a palavra, Deus fala, você não quer? Então eu passo para outro, né? E Deus é assim, Deus ele tem algo para transformar as nossas vidas, mas quando há rejeição, ele passa para o próximo. Né? A gente tem que ter essa consciência de rejeitar a Deus é algo grave. E ali, Jesus estava dizendo, olha, Jesus ali, ele estava dando um sermão, mas não era para irritar as pessoas, era para trazer à tona o que já acontecia comumente. Não sejam infiéis, não rejeitem os profetas. E o que eles fizeram? Se arrependeram, né? Se quebrantaram. Não, eles se enfureceram. Eles fizeram o oposto, eles se enfureceram. Aí eles estavam diante do Messias, eles se enfureceram ao ponto de querer jogar Jesus do pináculo do templo. Olha, da colina, né? Do lugar onde a cidade havia sido edificada. Se eu não me engano, Israel ela é uma região montanhosa, né? Bom, eu não quero me estender muito, fazer essas considerações bem breves, e eu vou pedir para que os meus irmãos enriqueçam aí essa passagem. Muito boa essa participação, e é exatamente isso, né? Muitas vezes as pessoas querem ouvir aquilo que agrada a elas, quando o profeta de Deus, aquele que anuncia a palavra de Deus, traz justamente o contrário, denuncia o pecado dela, que ela está debaixo da ira de Deus, e ela rejeita, ela se enfurece. Pode fazer essas considerações, irmão. Amém. O irmão já colocou muito bem, eu queria destacar algumas coisas. Primeiro, versículo 14 prova aquilo que nós já vem falando desde o começo. Nós vemos aqui que o Espírito Santo, ele é um ser pessoal. Quando nós falamos, como você bem colocou da primeira vez, um ser pessoal não são de carne, osso, sangue, nada disso, mas uma pessoa que tem sentimentos, uma pessoa que tem uma psique. Então, é um ser racional. Porque o versículo diz assim, ó, então, pelo poder do Espírito. Alguns coleguinhas aí, vamos colocar assim, eles ficam ensinando que o Espírito Santo é somente o poder de Deus, ele é uma força de Deus. Como que eles explicam esse texto, então? Se ele é o poder de Deus, o Espírito Santo é o poder de Deus, como que o texto diz assim, ó, então, pelo poder do Espírito, o poder do poder? Então, se ele deveria interpretar assim, então, pelo poder do poder voltou? Não faz sentido, isso mostra que o poder vem de uma pessoa. Logo, o poder pertence... Porque no grego, o que acontece? No grego, você vai ter dois casos. O caso chamado de genitivo e um caso chamado de ablativo. O genitivo, e ambos vai ter a mesma terminação. O genitivo, ele vai dar a ideia de que o poder pertence àquele ser. Posse, que nem se eu quero dizer que o carro do Paulo. O carro do Paulo. Então, você usa o genitivo. Agora, você quer falar assim... O filho que foi gerado do Paulo. Então, ele veio de mim. Logo, se usa o ablativo. Por que eu só usei isso? Para demonstrar que se quiser usar o genitivo, o ablativo, tanto faz. O poder vem do Espírito. O poder é do Espírito. Logo, o Espírito não é somente o poder. Ele pode ser o poder de Deus em ação? Sem problema. Não tem problema nenhum com isso. Mas aqui mostra que ele também é um ser pessoal, da onde sai o poder dele. Não faz sentido você pensar, não. Porque esses colegas eles vão entender o seguinte, que Deus tem um poder e tem o seu poder em ação. O problema é que o Espírito para eles é o poder em ação. Ué, como que o poder veio desse poder que já estava em ação? Não faz sentido. Então, até esses próprios coleguinhas, que eu não vou citar o nome deles, eles vão ter problemas com esse texto. Eles não têm como explicar esse texto. Então, isso fica para reforçar que o Espírito é uma pessoa. Versículo 15 diz assim, ó, ensinava na sinagoga. Explicar para o nosso público, o que é sinagoga. Sinagoga era tipo uma igreja, uma igrejinha, né, vamos dizer assim, né, onde estudava o Velho Testamento. Não existia o Novo Testamento naquela época, só o Velho Testamento, de Gênesis a Malaquias. Então eles tinham lá, eles estudavam o Velho Testamento, isso era uma sinagoga, né? E aí Jesus chega lá no sábado, como era de costume, e abriu no livro do profeta, e aí Jesus leu o livro do profeta, lá no versículo 18 e diante, que diz assim, ó, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou para curar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos e restauração das vistas dos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Encerrando o livro, né, tornou a dar ao ministro, assentou-se, olhou todos na sinagoga que estavam fitos nele, versículo 20 a 21, diz assim, ó, e começou a dizer-lhes, hoje cumpriu essa escritura em vossos ouvidos.
nós vemos que, primeiramente, Jesus enrola o rolo e devolve, porque naquela época não é igual hoje. Você tem uma Bíblia aqui, você tem uma Bíblia aqui, uma Bíblia aqui, uma Bíblia... Você tinha uma para todo mundo. Então os caras tinham que conservar muito bem, né? Você tinha que ser bem conservado, bem guardadinho. E você tinha uma pessoa que entregava o rolo, se abria. E o que me chama a atenção, o que me chama muita atenção é Jesus abrir exatamente nesse texto, que é um texto, se não me engano, Isaías 61, se eu não me engano. Ele abriu um rolo tão grande, que os rolos eram gigantes, né? Se eu não me engano, acharam, teve um achado arqueológico, aquele achado de Qumran, e acharam o livro de Isaías, acho que tinha 7 metros. 7 metros, ou seja, 7 metros. Ele abre exatamente nesse texto. Era um rolo por livro. Um rolo por livro. Perfeito. Um rolo por livro. Perfeito. E ele abre exatamente nesse e fala para eles, ó, isso aqui se cumpriu diante de vocês. Só que o texto continua dizendo assim, ó, no versículo 22, e todos lhe davam testemunhos maravilhosas suas palavras de graça que saíram da sua boca e diziam, ou seja, Lucas aqui resumiu o que Jesus falou, né? Falou, acaba de descobrir isso aqui diante de vocês. Lógico que Jesus explicou exegeticamente, hermeneuticamente, ou seja, interpretou para eles como que aquilo se cumpria diante deles, né? Porque ali é uma profecia messiânica, né? E aí o povo diziam, não é este o filho de José? Poxa, que coisa, que coisa, olha só. Jesus mostra para eles, explica para eles por que se cumpriu aquilo ali, e eles começam a se questionar, peraí, não é este o filho de José? Eles começam a se questionar, como que ele pode ser o Messias? Qual é o sentido de que ele é o Messias? Até porque eles tinham uma percepção de que o Messias ele não apareceria assim. Ele viria da descendência de Davi, só que ele seria alguém real, alguém rico. Ele viria de uma realeza. Ele veio de um pobre, que infelizmente tem tudo dizer por aí que Jesus era rico, mas não, ele era um pobre, como nós já colocamos isso aqui, né, também no nosso estudo, no capítulo 2, se não me engano. Então ele era um homem pobre. Peraí, como que ele pode ser o Messias? Ele já começa a se questionar. E aí Jesus começa a dizer, versículo 23, ele disse, sem dúvida, me direis esse provérbio, médico, cura-te a ti mesmo, faze também aqui, a tua pátria, tudo que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Olha, quando eu vejo esse texto, médico, cure a ti mesmo, se eu não me engano, a palavra que aparece ali, cura-te a ti mesmo, acho que vai dar essa ideia de cura, mas se eu não me engano, ela também dá uma ideia de salva-se a si mesmo. Que a palavra no grego ali, se não me engano, que aparece, sotso, o verbo sotso, ela pode ser tanto traduzida como salvar, como curar. E não é exatamente isso que eles falaram para Jesus, quando ele estava lá no madeiro? Cadê? Desce daí, você salva-se a si mesmo. Eu creio que quando Jesus está falando isso, ele já está remediando lá na frente. Porque ele diz assim, ó, ele disse, sem dúvidas, me direis este provérbio. Médico, cure-te a ti mesmo, ou seja, salva-se a si mesmo. Cadê? Fazia tudo isso e não pode sair dessa cruz? Cadê o cara que fazia milagre, o todo-poderoso? Cadê? Né? E nós vemos isso se cumprir. E, versículo 27 diz assim, e muitos leprosos havia em Israel. Eu queria... Leproso aqui não é um leproso de verdade. Poderia ser alguém com uma lepra, que tem até um outro nome hoje em dia, que eu esqueci agora o nome que é, mas poderia ser qualquer doença... qualquer doença de pele, que esse leproso que ele cita que lá de Naamã, né? E como você bem colocou, Jesus fala assim que Elias, os dois profetas, acho que eles são os dois mais importantes de Israel, né, para aquele povo, né? Principalmente Elias, porque ele sabia que Elias tinha que aparecer para o Messias poder aparecer, né? Ou seja, Elias sucederia Elias e Moisés, no caso, está. Elias e Moisés. Não. É porque na profecia lá de Malaquias, capítulo 4, diz assim, ó, que antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, viria o Elias, que converteria o coração dos filhos. Sim, mas os dois mais importantes, você está mencionando Elias e Moisés? Ou Elias e Eliseu? Não entendi. Não, Elias e Eliseu. Elias e Eliseu. Eu vou explicar por quê. Não, eu penso assim, porque, lógico que Moisés era o maior profeta para eles, sem dúvida, para o povo de Deus. Só que também entre os maiores estaria Elias e Eliseu. Elias porque ele precederia o Messias, então, e pela sua pregação, lógico, né? E Eliseu, porque ele recebeu o espírito dobrado, vamos dizer assim, né? Ele tinha um osso dobrado, ele fez coisas grandiosas. O cara morto ressuscitou pessoas quando tocaram no osso dele. Então, né? Então, ele era. Aí o que me chamou a atenção é exatamente isso que você me colocou, porque aí Jesus falou assim: peraí, tinha muitas viúvas, mas Elias foi para quem? Uma viúva em Sarepta, lá em Sidom. Sidom e Tiro e outras regiões ali não são da Judéia, ou seja, era gentil.
Sim. Não foi todos os leprosos, só Naamã, o sírio, outro gentil. Aí quem está nos ouvindo pode falar, como assim gentil? É porque, porque na Bíblia, para os judeus, existem dois povos, vamos dizer assim, né? Quase que dois povos, vamos dizer assim, os judeus e os gentios, né? Que seria meio assim. Ou seja, os judeus e os que não são judeus, os que estão na aliança e os que não estão na aliança com Deus. E aí quando Jesus fala assim, ó, que eles foram para eles, já está mostrando para eles. Jesus diz claramente que o propósito dele era para os judeus. Mas ali ele também já está anunciando que o evangelho iria para os gentios, porque eles estavam rejeitando o evangelho. Logo, o evangelho iria alcançar os gentios. Por isso da fúria deles. Porque eles pensavam que tinha que ser para eles. O Messias era para eles. Eles eram o povo escolhido de Deus, né? E eu acho que até aqui eu vou concluir. Me desculpa se eu falei demais. Não, foi muito bom. Muito interessante a consideração de todos vocês, né? E a gente vê aqui no capítulo 4, né, que assim que Jesus resistiu ao diabo, ele já foi mais cheio do Espírito Santo, né? Isso mostra que cada vez mais que a gente obedece à palavra de Deus, a gente vai sendo mais cheio do poder de Deus, mais capacitado para realizar a obra dele, aquilo que ele tem para nossas vidas, né? Então, ande em obediência a Deus, que você será recompensado não com bênção material, né, mas com a melhor de todas, ser cheio do Espírito de Deus, né? Glória a Deus. Melhor de todas. E Jesus, ele volta para a cidade dele, né? Ele volta para a cidade dele e interessante que na leitura, eu acredito que seria, não foi meio que aleatório, Jesus abriu certinho, acredito que era a leitura sequencial que o povo fazia naquela, pode ser uma possível interpretação, né? Isso mostra que na nossa leitura sequencial do dia a dia, Deus fala com a gente, né? A gente lê sequencialmente a Bíblia, né? Porque muitas vezes as pessoas lêem de forma tão desleixada a Bíblia. Se eu ler Gênesis 1 hoje, amanhã Mateus, amanhã Malaquias, aí não entende nada da Bíblia, né? Mas Deus fala com a gente na nossa leitura sequencial. Muitas das vezes a gente vai lendo na Bíblia, Deus vai ministrando no nosso coração. Quantas vezes na minha leitura diária da Bíblia, eu lia lá Salmos 1 e Deus falava tão tremendamente na minha Bíblia. Aí no outro dia já vinha outra palavra para mim no Salmo 2 e Deus vai consolando nosso coração assim, né? Amém. Isso mostra que a gente tem que ler a Bíblia de forma sequencial e inteligível, né? Não vai ler de qualquer jeito a palavra do Senhor. Você não vai entender nada mesmo, né? Lendo aleatoriamente. E outra questão é da incredulidade dele, né? Que eles creram, mas não creram, né? Eles ficaram admirados com a sabedoria dele, né? Falaram, esse cara tem uma boa retórica, ele prega muito bem, ele soube explicar exegeticamente o texto aqui muito bem, expôs de nós, mas ele é só um filho de... Mas ele não é filho de um pobretão aí, de José? Como é que ele tem toda essa sabedoria? E como que ele pode ser o Messias? Como ele pode falar que se cumpriu de nós? Então cura a si mesmo, você não fez sendo uma Messias, então prova. Faz os mesmos sinais que dizem que você fez em Cafarnaum, faz agora aqui pra gente ver, e a gente vai acreditar que você é o Messias. Aí eles falam, aí Jesus se recusa a fazer sinal para ele por causa da incredulidade deles, né? E ele cita exatamente esses profetas, esses relatos que vocês falaram, né? De que Deus fez muitas vezes milagres para gentios, mas não fez para judeus. E isso vai meio que, claro que em uma situação hipotética, né? Porque ele citou fatos literais, mas Jesus em um discurso dele, que está relatado também nos evangelhos, vai fazer de forma hipotética. Ele fala, ai de ti, Betsaída, né, alguma coisa assim, vai citar uma cidade de Israel e vai falar, se vocês tivessem fé como tem Tiro e Sidom, ele vai sempre citar duas cidades israelitas e duas cidades ímpias, né, para mostrar que o povo que se dizia povo de Deus, o povo escolhido, que já era salvo só pelo fato de ser judeu, de nascer judeu, era mais incrédulo do que os próprios gentios que nunca ouviram a palavra de Deus. E a gente, muitas vezes, assim, a gente escuta a palavra de Deus todo domingo, mas a gente é mais incrédulo e mais desobediente do que o próprio povo que está lá no ímpio, os ímpios que a gente vive julgando, né? A gente é muito fariseu. Bate no peito e fala, Deus, graças te dou, porque eu não sou como os publicanos, eu jejuo não sei quantas vezes por mês, eu leio a Bíblia 2 vezes por ano, vai... faço meus estudos bíblicos toda semanalmente, dou dízimo, oferta, auxilio o pastor,
carrego só a coluna da minha igreja, se eu não existisse, minha igreja cairia. Mas a gente não é nada, né? Nossas obras não são nada, e a gente tem que ter fé de verdade, fé e humildade diante de Deus, reconhecer que a gente não é nada, e que é tudo pela misericórdia dele, né? E sinais não produzem fé de verdade, né? Você pode fazer milagre para uma pessoa e ela ficar querendo sempre esse Deus milagreiro, e quando esse Deus não der milagre para ela, ela vai abandonar ele, né? Porque Deus não está sujeito aos nossos caprichos, né? Ele não vai fazer milagre a hora que a gente quer e a hora que a gente deseja, né? Muito bom. Agora vamos... Posso fazer 2 colocações rapidinho? Pode. Perfeito, fui ministrado aqui, aprendi muita coisa, a gente estuda, mas quando a gente vive em comunhão, a gente aprende muito mais, é óbvio, isso é fato. 2 coisas importantes, o Paulo colocou muito bem e o Lucas reforçou com relação ao fato de Jesus ser menosprezado por ser filho de José, mas esse texto também, ele também valida a ideia da genealogia messiânica de Jesus, porque as pessoas falavam, ele é filho de José, e José é da descendência de Davi, e para o judeu que refuta isso, o texto está bem claro, José não era o pai biológico de Jesus, isso todos nós sabemos, mas ele era o pai legal, e a Bíblia deixa isso bem claro, as pessoas reconhecem, então isso aqui valida a genealogia messiânica de Jesus. E perfeito o que o Lucas falou com relação a quem não é, pregar para quem é, né? Muitas vezes, às vezes a pessoa ela não é cristã, vamos contextualizar. Às vezes a pessoa ela não é cristã, ela não vai para uma igreja, mas ela com a vida dela, ela dá um testemunho melhor do que o cristão, muitas vezes, né? E é bem isso, que o judeu, muitas vezes, ele dava um testemunho contrário ao que ele deveria dar, e Deus falava, olha, o ímpio está sendo melhor que vocês, viu? O gentil está sendo melhor que vocês, então fazer o seguinte, eu vou para eles, então. Mas, assim, só queria reforçar isso. É exatamente isso, né? Deus escolheu Israel para ser luz entre as nações, e eles foram trevas entre as nações, né? Então Jesus foi a Cafarnaum, uma cidade da Galileia, onde ensinava na sinagoga aos sábados. Ali também o povo ficou admirado com seu ensino, pois falava com autoridade. Desculpa, Lucas. Certa ocasião, onde na sinagoga um homem possuído por um demônio, um espírito imundo, gritou: "Por que vem nos oportunar, Jesus de Nazaré? Veio para nos destruir? Sem quem você é, o Santo de Israel." Sim. Jesus o repreendeu, dizendo: "Cala-se, saia deste homem." Então o espírito jogou o homem no chão à vista da multidão e saiu dele, sem machucá-lo. Admirado, o povo exclamava: "Que autoridade e poder ele tem, até os espíritos imundos lhe obedecem e saem quando ele ordena." E as autoridades a respeito de Jesus, e as notícias a respeito de Jesus se espalharam pelos povoados de toda a região. Depois de sair da sinagoga naquele dia, Jesus lhe foi à casa de Simão, onde encontrou a sogra dele muito doente, com febre. Quando os presentes suplicaram por ela, Jesus se pôs ao lado da cama e repreendeu a febre que a deixou. Ela se levantou de imediato e passou a servi-los. Quando o sol se pôs, as pessoas trouxeram seus familiares enfermos até ele. Qualquer que fosse a doença, ao pôr as mãos sobre eles, Jesus curava a todos. Muitos estavam possuídos por demônios, que saíam gritando: "Você é filho de Deus?" Jesus, no entanto, os repreendia e não os permitia que falassem, pois sabiam que ele era o Cristo. Logo cedo, na manhã seguinte, Jesus retirou-se para um lugar isolado. As multidões o procuravam por toda parte. Quando finalmente o encontraram, suplicaram que não as deixasse. Ele, porém, disse: "Preciso anunciar as boas novas do reino de Deus também em outras cidades, pois para isso fui enviado." E continuou a anunciar sua mensagem nas sinagogas da Judéia. Irmão Paulo, pode fazer suas considerações para conosco? Só devolve lá. Deixa eu tirar aqui, me desculpa. Acho que é aqui, né? Isso. Tá bom. Beleza. Aqui nós podemos ver Jesus exercendo o seu poder até sobre os demônios, né? E como acho que todo mundo que leu, é um negócio meio chamativo. Esse versículo 34 que diz assim, né? E dizendo: "Que temos nós contigo, Jesus Nazareno?" O demônio perguntou, né? Nós, né? Então os demônios, né? Tinha mais de um demônio ali. "Vieste a destruir-nos? Bem sei que és o Santo de
Deus. E Jesus repreendeu dizendo, cala-te e sai dele. O demônio, lançando por terra no meio do povo, saiu dele sem fazer mal. E depois o texto continua dizendo que eles ficaram pasmos, falando, nossa, até os demônios obedecem ele, né? Porque o povo judeu, ele tinha todo um ritual para poder tirar um demônio de uma pessoa naquela época. E até hoje eles falam para você ler, acho que salmos, você ficar lendo salmos, ficar fazendo coisas para poder se purificar e tirar um demônio, né? Ele encanta todo. Na verdade, tem um apócrifo de Tobias. Isso só vai ter na Bíblia da Igreja Católica. Tobias conta um relato, né? Lógico que deve ser um relato falso, né? Não é um relato bíblico, histórico. Ele fala que um anjo apareceu para ele e ensinou ele a expulsar demônio, queimando um coração de peixe com fel e tal. Então eles tinham tudo esses, entre as mãos, essas mandigas, essas maneiras de tirar espírito, né? E levavam sessões, né? Jesus me chega com uma única palavra, fala, cala-te e sai dele. Só falou. Isso, infelizmente, para nós, soa como... Nossa, que tá, ele falou legal. Mas para eles foi uma coisa assim que eles ficaram, meu Deus do céu, mas nós temos que fazer um ritual aqui, longo aqui, para poder tirar, às vezes de dias aí, para poder tirar um demônio de uma pessoa. E eu creio que devia ter casos que nem se tirava, né? Devia ter casos que a pessoa nem conseguia tirar. Ele só com as palavras arrancava aqueles demônios daquelas pessoas, né? E aí nós vemos Jesus na sinagoga, entrou na casa de Simão, né? Simão aqui, no caso, Simão, Pedro, né? E curou ali a sogra de Pedro, e diz assim, ó, inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se, logo servia-os. É para isso que Jesus nos chama. Jesus não nos chama para ser curados somente. Jesus nos chama para receber bênção. Ele nos chama para isso, para trabalhar. É assim que ela recebe a bênção dela, ela põe em prática isso. Falou, obrigado, agora eu vou trabalhar. Ela não fica lá parada, só desfrutando, gozando daquela. Ela fala, não, vou pôr em prática, eu vou servir a todos. E foi servi-los. Interessante. E aí o texto diz que ele curava muitas pessoas. E o 41 que diz assim, e também de muitos saíam demônios clamando e dizendo, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele repreendeu-os, não deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Porque ainda não estava na hora. Não estava na hora de ser anunciado. As pessoas ainda não podiam saber, né? Na verdade, eu vejo aqui porque Jesus não queria que as pessoas soubessem que ele era o Cristo e reconhecessem isso, senão unicamente pelo Pai. Porque quando Jesus pergunta lá para os discípulos, né? Quem o povo diz aí porque eu sou? Né? E aí, um diz isso, outro diz isso, nós vamos ler isso mais para frente, nós vamos estudar isso mais para frente. E aí Pedro fala, né? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E aí ele fala, né? Não foi carne e sangue que te revelou isso, mas meu Pai. Esse era o propósito de Jesus. Que o Pai revelasse por meio do Espírito Santo para as pessoas que ele era o Cristo. Não que os demônios falassem. Mas para você ver, ou seja, nós vemos aqui... Isso eu até concordo com o que nós falamos antes, quando o diabo diz assim, se tu és o Filho de Deus, que isso não quer dizer, vamos ver se ele realmente é. Eles sabiam que ele era, ele já sabia, eles sabiam que eles foram criados por ele. Houve um momento, nós podemos imaginar aqui, que o diabo, Deus sendo eternamente bom, ele não criou algo ruim, ele criou algo bom e perfeito, mas que potencialmente poderia pecar, como o diabo pôde e pecou. Ele acabou caindo. Só que nós podemos imaginar que ele uma vez ele viu Deus em glória, ele viu tudo lá no céu. Podemos até pensar que ele esteve lá louvando a Deus, como acontece lá em Isaías 6, né? Que os anjos estavam lá dizendo santo, santo. Podemos até imaginar que isso ocorreu numa época na vida dele, mas que hoje não ocorre mais porque ele caiu em pecado, né? Ele Quis pecou. a glória de Deus para cima. Então aí já era. Ele já não tem mais o espaço dele lá. Mas ele já conhece muito bem a Deus, né? O versículo 42 diz assim, ó, e sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto. A multidão o procurava, chegou junto dele e detinha para que não se ausentasse deles. Ele, porém, disse, também é necessário que eu anuncie a outras cidades, tal, o evangelho do reino de Deus, porque fui enviado e pregar na sinagoga da Judéia. Eu gosto desse versículo 42, que diz que, e sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto. É isso que nós temos que procurar, né? Um lugar deserto, um lugar secreto, um lugar onde nós podemos nos envolver com Deus de forma secreta. Jesus vai ensinar isso na oração mais para frente do Pai Nosso, quando ele fala assim,
para nós fazermos na oração do Pai Nosso, isso, exatamente, nesse Sermão contexto do da oração Monte. do Pai Nosso, para quando nós formos orar, orarmos em secreto, não fazer como os hipócritas que gostam de aparecer, deixa eu mostrar que eu oro. Não. Entra no seu quarto, se ajoelha, fecha a sua porta para que ninguém veja. E o seu Pai que te vê em secreto, te recompensará publicamente. Então, Jesus sendo Deus, ele se retirava para ficar em secreto, para buscar o Pai em secreto e ter uma comunhão com Deus. Eu acho que isso é uma chamativa para nós, uma exortação para nós, para que nós deixemos esse ativismo, esquecemos as coisas, esquecemos a família até, os filhos falam, não, que nem no meu caso que eu tenho filhos, né? Vou esquecer, eu vou ter o meu momento com Deus. É eu e o meu Criador. E aqui eu concluo a minha fala. Obrigado, irmão. Realmente precisamos desse momento no secreto com o nosso Pai, né? Amém, é verdade. Pode falar. Muito bom. Vou fazer poucas considerações. Eu queria frisar um pouquinho aqui no início da autoridade de Jesus, 2 pontos importantes. A autoridade de Jesus notoriamente sendo reconhecida pelas pessoas, né? Porque falava com autoridade. E essa autoridade que as pessoas viam em Jesus é provavelmente a autoridade que elas não viam nos fariseus, né? Uhum. Elas, de fato, agora estavam vendo alguém com autoridade, alguém que falava o que vivia o que falava, que não era só hermenêutico e exegético, mas era poderoso, era alguém diferenciado, não estamos falando apenas de teologia, de alguém articulado com as palavras. Estamos falando de alguém poderoso no contexto mais pleno que se pode ser, né? Então, assim, Jesus, notoriamente, ele era um homem singular, né? Eu fico imaginando que o impacto que aquela mulher samaritana teve ao ter seu encontro com Jesus, de realmente estar ali 10 minutos com uma pessoa e falar, gente, não estou diante de qualquer pessoa. E a gente nota isso nos homens, nas pessoas, né? A gente nota essa singularidade nas pessoas. Imagine o Messias, né? E aqui com relação à autoridade, agora com relação aos demônios. Existe um profeta, não é bem um profeta, um homem que já faleceu. Vou fazer uma citação aqui bem rápida. Leonard Ravenhill, ele falava o seguinte, eu só quero ser conhecido em 2 lugares, no céu e no inferno. Aí você fala assim, nossa, mas ser conhecido no inferno? Se você não entende muito bem o que isso significa, não, mas eu não quero ser conhecido no inferno, não, misericórdia, para que ser conhecido no inferno? A ideia de ser conhecido no inferno, o inferno conhece o reino espiritual, o inferno é um reino, digamos assim, que as potestades malignas, elas estão no reino espiritual, e elas têm uma compreensão da dimensão espiritual muito maior do que a nossa. Quando alguém é reconhecido nessas regiões malignas, isso fala de autoridade. Um homem de Deus, né? Um exemplo bíblico disso, né, fora esse, os filhos de Seva, quais são, lá em Atos, quando eles vão expulsar um demônio, invocando Paulo, né, esconjuro-vos a Jesus a quem Paulo prega. O que os demônios falam para ele? Eu conheço Jesus, e Paulo também. Mas e vocês, quem são? Não tem autoridade. Se você não tem... Então, o que é autoridade? Vamos contextualizar. Sai da sua casa, vai até um farol mais próximo, um semáforo. E aí, quando tiver verde, os carros estiverem transitando no verde, entra no meio da rua e faz assim, para as pessoas pararem. O carro vai passar por cima das pessoas. Não vai parar, porque agora se chega uma pessoa fardada com um colete da CET e ela para o carro lá e ela faz assim, todo mundo para. Por quê? Porque aquele homem tem autoridade diante daquela situação. Então, a autoridade é isso. É quando você ordena e você é conhecido num lugar. E os demônios, eles não tinham a opção de falar não. Não estou afim de sair não, vou ficar aqui. Ah, quem é você? Não, meu amigo, Jesus falou, não tem essa. Amém. Não tem essa. Isso é autoridade, isso é ser conhecido. Você não questiona. Os filhos do Paulo não questionam a autoridade do pai. Não há questionamentos. Quando se fala de autoridade, não há o reino espiritual entende isso muito bem. A gente não entende muitas vezes, porque a gente vê filhos questionando os pais, né? Nós não entendemos. Mas essa autoridade, como se conquista essa autoridade? Tudo bem, é legal. Uma vida em santidade. A santidade conquista a autoridade nos reinos espirituais. Por quê? Porque quando você peca, você está dizendo para o diabo, não, pode. O pecado é justamente aquilo que deu todo o poder que o diabo diz que tinha. Os reinos foram dados a mim porque vocês entregaram. Então o pecado é uma forma de você entregar a sua autoridade, é uma forma de você se
não tem autoridade nenhuma mais. Então, assim, é uma vida em santidade que nos dá essa autoridade espiritual. Nós podemos ter, claro que ela nos é permissiva mediante, digamos que é uma imputação de Cristo nas nossas vidas, não é nossa, né? Jesus pode imputar essa autoridade nas nossas vidas também. O que mais? Eu não quero me prolongar, eu quero só... o Paulo falou maravilhosamente bem com relação à sogra de Pedro. Após ela ser curada, ela serviu, né? E aqui eu até fiz uma anotação falando cura com propósito. Deus pode curar? Aí eu faço uma pergunta, para quê? Simplesmente para ser curado? Sabe aquela coisa, a pessoa quer ser curada para viver no pecado. É melhor ficar doente e morrer. É melhor a doença quebrantar o coração da pessoa, ela se converter e morrer doente e ir para o céu, do que ser curada, viver mais 10 anos de capricho nessa terra e ir pro inferno, né? Então, assim, Deus pode curar? Pode, mas a pergunta é, para quê? Então, assim, sempre questione-se os motivos. Não é necessariamente a ação, mas o motivo. Porque à medida que a sogra de Pedro ela é curada, a Bíblia fala assim que imediatamente, ela não fala assim, agora eu vou acessar o Instagram, agora não conseguia mais, sabe? A gente às vezes quer coisas que é para os nossos caprichos, e assim, a gente desvirtua o propósito. Quando Jesus está sendo tentado, a gente leu sobre isso no deserto, não é que Jesus não poderia ordenar, é que aquilo não era o propósito para o momento. Jesus poderia ordenar, eu quero comer, mas aquilo desvirtuaria o propósito naquele momento. Então, às vezes, não é que Deus não pode, é que a gente usa a vontade de Deus de maneira que isso se torna desvirtuado. A gente desvirtua a vontade de Deus. E aí a gente tem que entender qual é o propósito. E se Deus quer também, né? Às vezes, tudo bem, não, eu quero ser curado porque eu quero servir a Deus melhor. Tudo bem, mas talvez Deus não queira te curar. E talvez assim você vai servi-lo melhor. É um pouco duro, essas coisas são um pouco duras, né? Porque a gente às vezes fala, não, mas isso aí, não, mas Deus é bom. Enfim, a gente tem que pensar muito nessas coisas. E por fim, Jesus, aqui, quando Jesus estava no lugar, assim, no início do dia, a Bíblia fala que ele buscava um lugar solitário para estar com Deus. Eu já ouvi pessoas dizendo assim, que Jesus orava para dar um exemplo. Olha, a gente tem que seguir o exemplo de Jesus. Ele orava, sempre orava para dar exemplo. Mentira, Jesus não orava para dar exemplo. Sabe por que Jesus orava e por que ele sempre estava nos lugares solitários? Porque ele amava estar com Deus. Amém. Aquilo ali não era só um exemplo. Jesus não estava num lugar solitário, eu tenho que ficar aqui porque eu tenho que dar um exemplo, porque um dia vão escrever os evangelhos e as pessoas têm que ver que eu faço isso. Não, Jesus estava ali porque ele amava. Eu imagino que de tudo que Jesus fazia, Jesus tinha uma agenda messiânica, concorridíssima. Curava, ensinava, mas quando chegava um momento de estar a sós com Deus, eu imagino, nossa, era o melhor momento do dia de Jesus, porque ele estava ali em sintonia com o Pai. E ele precisava disso como homem, né? Porque a parte humana de Jesus, de alguma maneira, havia potencialidade, como Paulo bem falou, para o pecado, não a vontade, mas se Jesus ele tinha que reforçar essa comunhão com Deus para que essa potencialidade... tudo bem, eu não creio que isso poderia acontecer, mas Jesus ele não poderia permitir que a carne dele em algum momento se tornasse, crescesse ali. Então eu vejo que essa comunhão com Deus também reforçava, elevava o Espírito de Jesus. Porque, é claro, eu não creio de maneira nenhuma que Jesus poderia pecar, mas eu vejo que Jesus ele nem permitiu que o pecado chegasse perto dele, porque ele tinha uma comunhão tão... Acho que o fato dele orar, de sempre procurar comunhão com Deus para evitar o pecado, isso é a mostra da natureza totalmente santa dele, totalmente separada. Exatamente, perfeito. Algo que a gente não faz, né? A gente sempre evita orar, sempre inventa desculpas para não orar, né? Estão muito ocupados, cansados. Mesmo quando a gente tem tempo, a nossa carne realmente não quer. É um desafio, é uma luta, né? Eu encerro aqui as minhas considerações. Sim, obrigado. Muito interessante a fala dos dois, né? E agora eu vou fazer a minha. E aproveitando um gancho de uma fala do Alan aqui, ele falou cura e sinais e maravilhas com propósito, né? Sempre que a gente vê um milagre na Bíblia, ele tem um propósito de ensinar algo. Quando Jesus expulsa os demônios, ele está nos mostrando: eu tenho autoridade sobre os demônios, eu sou maior que os demônios, eu tenho mais poder que os demônios. Ele não está só expulsando o demônio por expulsar. Ele está mostrando que ele purifica
o homem dos espíritos imundos também. Ele está mostrando que ele tem esse poder e essa autoridade pra gente. Quando ele cura uma pessoa, ele está falando, eu posso curar a doença física, mas eu também posso curar a sua doença da alma. Você que precisa de uma cura da alma, eu também posso remover as manchas do pecado, a corrupção que o pecado causa no seu ser. Sempre quando Deus... por isso que eu não acredito nesse negócio dessas igrejas de milagre todo dia, toda hora, porque milagre ele tem um propósito. E milagre, já diz o nome, é milagre, não acontece todo dia, senão não seria algo comum, né? Sim, não seria milagre. Não seria milagre. Eu nunca havia reparado realmente isso que o irmão Paulo destrinchou muito bem da sogra de Paulo, né? Assim que a gente é curado do pecado, das nossas enfermidades, a gente tem que servir a Deus, né? A gente sempre vê essa dinâmica na Bíblia, né? A gente não vê esse discípulo lá do gnóstico, né? Vou ler tal livro, e você atingiu a gnose para poder evangelizar, para poder pregar. Não, você já prega do seu jeito, você já serve do jeito que você já aprendeu, né? Jesus me curou, vou anunciar para todo mundo. Jesus curou a minha vida, ele pode curar a sua também. Jesus, ele me restaurou, ele restaurou meu casamento, ele pode restaurar o seu também. Amém. A gente pode fazer do nosso jeito. E vai assim. se aperfeiçoando. Vai se aperfeiçoando com o tempo, né? Não é já vou sair lá ungido, melhor profeta, teólogo do nada. Amém. É com o tempo. Glória E também a a Deus. gente vê aqui que apesar de Jesus fazer milagres e sinais e maravilhas, que o interesse daquelas pessoas a procurar Jesus no segredo não era ouvir a palavra de Deus, não era aprender sobre Deus. Elas queriam milagre. Para ver Jesus fazer milagre, que era esse curandeiro. Nunca mais vou precisar tomar remédio, gastar dinheiro na farmácia com remédio, vamos dizer assim. Nunca mais vou precisar passar por problemas. Se eu andar com esse cara aqui, quando tiver doente, ele vai me curar. Quando tiver com demônio, ele vai me expulsar. Quando tiver precisando de alguma coisa, ele vai fazer. Mas Jesus falou, não. Minha prioridade é a palavra de Deus, a salvação, o evangelho. A nossa prioridade aqui na Terra não é pregar cura, milagre. Com certeza Deus pode fazer cura, milagre, pode fazer sinais, maravilhas, pode prosperar pessoas que eram pobres, assim como ele prosperou José, que de escravo se tornou o governador do Egito. Ele pode fazer essas coisas de fato, né? Assim como ele já fez muitas vezes na história. Mas a prioridade é a salvação dos perdidos, almas que eram pobres espiritualmente e se tornaram ricas no reino de Deus, né? Pessoas que, apesar de não terem riquezas, são afortunadas. Tem pessoas que elas não têm nada aqui na Terra, mas quando você no céu, cara, com certeza elas vão ser milionárias lá, bilionárias, tanto galardão que a pessoa tem, tão próxima de Cristo que ela vai ter, né? Tão próxima do reino, na hierarquia lá do céu, né? É verdade. E a gente dá valor às coisas tão pequenas, né? Da nossa vida aqui terrena. Amém. E com isso encerramos mais um estudo. Uma boa noite a você, um bom dia, não sei, uma boa tarde, não sei o horário que você vai estar vendo esse vídeo. Espero que tenha abençoado a sua vida e reforço os avisos, caso você tenha se sentido tocado por essa palavra e não tenha uma igreja para frequentar, ou caso você ainda nem é cristão, mas esse vídeo chegou até você e você ouviu, Deus falou ao seu coração, venha nos procurar, venha estar. A gente está aqui no próximo da Vila Silvia, aqui na rua Erval Seco, número 100. Nós vamos te receber com uma imensa alegria. Amém. Você vai ser muito bem recebido aqui por nós. Vai ser uma alegria imensa ter você conosco. E tem algum aviso? Vocês querem reforçar mais alguma coisa? Não, só perguntas, dúvidas, nós estamos à disposição para poder responder também. Na medida do possível. Na medida do possível, se não soubermos, vamos falar atrás aqui da informação. As 3 palavrinhas mágicas. Eu não sei. Bem como nós somos curiosos, mesmo quando nós não sabemos, a gente vai encontrar uma fonte confiável para poder trazer a resposta. Mas é isso. Deus abençoe. Muito obrigado por aqueles que puderam ficar até o final. Podem deixar, inclusive, críticas. Nós estamos aperfeiçoando. Tudo está sendo aperfeiçoado no nosso estudo. Imagem, som. É simples ainda, sim, mas a proposta é uma proposta de trazer um estudo bíblico, né? Porque a gente vê hoje, infelizmente, muitas coisas que não são bíblicas e que geram mais confusão do que edificação. Sim, é isso. Verdade. Amém. Amém. Muito obrigado, pessoal.
Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. 1 minuto e 14. Tem capítulos que vai